Porque Jesus vive. Nós vamos terminar essa série, irmãos. O Alan já adiantou, nós já entramos, de forma oficial na Semana Santa. Hoje, nós inauguramos, mais uma vez, ao longo desses milênios, mais uma semana que entende a grandeza daquela semana que aconteceu lá atrás. Não foi uma semana qualquer, é isso. As pessoas precisam entender. É um feriado só para os cristãos? Negativo. O que aconteceu naquela semana, lá atrás, lá na Palestina, na cidade de Jerusalém, lá na Judeia, o que aconteceu ali diz respeito a todas as pessoas de todos os lugares. É semana sagrada, santa, é semana especial. Ela não foi uma semana qualquer. O que aconteceu naquela sexta-feira, naquele sábado e naquele domingo, foi algo que mudou a vida para sempre. Não foi o começo de uma nova religião, mais uma religião. Não foi uma religião que surgiu naquele domingo de Páscoa. O que surgiu naquele domingo de Páscoa foi um mundo novo. É um novo mundo. Não é só uma nova fé, é um mundo que começou a ser gestado. É isso que nós vimos, nos últimos domingos, um mundo que está sendo gestado. E ele vai vir à luz no advento da volta do nosso Senhor Jesus. Porque ele vive. O primeiro fato histórico do cristianismo é um grupo de pessoas que alegam ter presenciado a ressurreição. Se eles tivessem morrido sem conseguir que ninguém mais acreditasse nesse evangelho, porque esse é o evangelho, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Se aquela primeira geração de cristãos, diz Paulo, lá em Coríntios, por volta de 500 pessoas, se essas pessoas tivessem morrido sem convencer ninguém de que Jesus tinha ressuscitado, tudo bem. Não haveria cristianismo, não haveria Novo Testamento, não haveria os evangelhos, as cartas paulinas. Nós nunca ouviríamos falar de Paulo. O que aconteceu foi que aquelas 500 pessoas, elas convenceram, A gente sabe que não foi elas, mas essa é a ideia. Elas começaram a contar aquilo que elas tinham visto, aquele fato. Elas começaram a proclamar aquele fato. O Evangelho, a boa notícia, de novo, queria reforçar aqui com vocês. A boa notícia, o Evangelho é a proclamação de que Jesus venceu a morte. E eles saíram para contar. E é isso que eles contavam. A gente percebe isso em Atos. Se você olhar com um olhar mais atento daqui para frente, quando você chegar na sua leitura lá em Atos, você vai perceber o seguinte, que todas as pregações, os sermões em Atos, por exemplo, aquele de Atos 2, o apóstolo Pedro, mas em todos, o que está no centro da mensagem é a ressurreição de Jesus. Pedro falou, o Jesus que vocês mataram lá para aqueles judeus, alguns dias depois, 50 dias depois, na festa ali do Pentecostes, Pedro olhou para aqueles judeus, o Jesus que vocês mataram, aquele homem que vocês mataram, Deus o levantou dos mortos. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, e vocês precisam acreditar nisso. Ele apareceu para mim, e ele apareceu para 500 pessoas. Jesus ressuscitou. Paulo, por exemplo, lá em Atos 17, duas mensagens importantes. Essa de Pedro em Jerusalém, depois Atos, lá em Atenas. No coração, a gente pode dizer no ventre da cultura ocidental. Lá no começo, a gente fala de Platão, Aristóteles, Sócrates, lá onde o homem aprendeu a pensar e organizar as ideias. Então, lá naquele lugar, no Areópago, lá em cima lá da cidade de Atenas, o apóstolo Paulo, ele pregou, e se você observar lá em Atos capítulo 17, as pessoas que estavam passando de longe, elas começaram a ouvir a mensagem mais ou menos, elas, o que é isso aí? É uma nova religião? Aí alguém dizia, não, parece que ele está anunciando 2 novos deuses, que a gente não conhece, a gente nunca ouviu falar deles. É um Deus chamado Jesus, esse a gente nunca ouviu falar, Jesus, parece nome de gente. Ele está falando de um nome, de um Deus chamado Jesus, e um outro chamado Anastasis, que é ressurreição em grego, Ele está falando de 2 novos deuses. Ele só fala de Jesus e ele fala de ressurreição.
A mensagem do Evangelho é a vitória de Jesus sobre a morte, irmãos. Isso precisa estar cravado no nosso coração. Essa mensagem que mudou o mundo não foi outra. Todo o restante, e mais, a gente pode dizer mais, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos para falar disso. Para depois explicar, porque os cristãos que agora acreditam que Jesus ressuscitou, precisam entender como a vida funciona, é isso. E aí então a gente vai para a Bíblia e vê todas as outras coisas, todos os outros ensinos, as outras doutrinas, todas elas só existem para explicar o que aconteceu na ressurreição de Jesus. Esse é o fato número 0.1, o início da igreja, o começo da igreja, o começo da proclamação do Evangelho. É isso, o Evangelho então é esse fato, é esse momento que mudou, né? É um novo mundo. Ele pôs fim ao antigo mundo e começou um mundo novo. Jesus ressuscitou. E é porque Ele vive, irmãos, que hoje nós somos verdadeiramente livres, né? Nós conversamos ao longo desses domingos a respeito do impacto, né? da ressurreição de Jesus. O C.S. Lewis, ele diz que Jesus, quando ressuscitou, abriu uma porta que estava fechada desde que Abel, né? Lembra do Abel? Abel chegou lá primeiro. Segundo que a Bíblia narra, o Abel entrou por uma porta e ele não conseguiu voltar. Não dava para voltar. Ele morreu. E ele não pôde voltar. E aí Deus falou com Caim: Caim, o sangue do seu irmão clama por justiça lá do chão. O que você fez? Mas o Abel não estava mais por aqui. De repente, ele passou por uma porta e não dava mais para voltar. E desde que esse primeiro homem passou por essa porta, nenhum outro. Ela estava trancada, ninguém conseguiu voltar. Eu não estou falando dessas ressurreições ou quase mortes, sabe, que a gente às vezes escuta. Nem Lázaro, que foi ressuscitado na Bíblia, e alguns outros exemplos. Essas ressurreições, elas são só um sinal, mas essas pessoas, elas só ganharam vida para morrer de novo. Não houve uma transformação muito significativa. Foi só para mostrar quem é Jesus e o que Ele pode fazer, sobre o controle que Ele tem, né, da natureza, e aquele que criou e colocou os processos e as leis naturais que determinam todo mundo tem que morrer, é o mesmo que pode trazer de volta. É isso, Ele pode. Ele chamou Lázaro, vem. Aí, não, mas o Lázaro morreu faz 4 dias, está podre lá e não tem jeito, já não é mais Lázaro. Lázaro deve ser uma alma que está por aí. Aí o Senhor Jesus, não, o Lázaro está dormindo. Lázaro, vem. O que aconteceu? Lázaro respondeu. Ele ouviu a voz, a mesma voz que disse: haja luz, e houve luz. A mesma voz que disse: haja separação. A mesma voz que disse: produza a terra vida, produza água, seres viventes. Essa mesma voz. Produza vida. Essa mesma voz, ele atendeu. Não tem como não atender. Aí ele veio. Mas o que aconteceu na ressurreição de Jesus é outra coisa, irmãos. O que aconteceu na ressurreição de Jesus foi sabe a roda que está girando, aquele mecanismo que foi colocado em movimento, que gira tudo. Então, o que Jesus fez foi parar essa roda e começar a girar no sentido contrário. Jesus, ele está começando um mundo novo. É isso que nós aprendemos lá em em Romanos, no capítulo 8. Jesus, então, ele interrompeu um processo irreversível, a morte. E ele ressuscita, e por isso que ele chega diferente, mas igual. Diferente, mas igual. E hoje eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Aquele capítulo 20. É um daqueles capítulos que você deve guardar no seu coração. Você pega aí, copia ele muitas vezes no seu diário, coloca no seu computador, coloca no seu celular, coloca para todo lado. E você deve lê-lo, relê-lo, muitas e muitas vezes. Esse momento tão especial, esse fato, né, presenciado por esses irmãos. O Evangelho de João, ele vai narrar, né, a gente viu o que Paulo falou, a gente viu o que João falou a respeito desse momento, o que ele representou, mas eu queria que hoje a gente olhasse bem de perto para o que foi essa experiência para aqueles discípulos. O que representou para eles
a ressurreição de Jesus. Jesus abriu essa porta que estava fechada, né? A gente lembra do Salmo 24. Lembra do Salmo 24? A gente canta ele. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É isso. Jesus, ele meteu o pé lá na porta eterna, e ele falou: dá licença que eu vou passar. Eu estou passando. E o Senhor Jesus, então, levantem as portas, abram alas, porque o Senhor, o Rei eterno, vai passar. E a partir daí, tudo começou a ser novo, né? O que Paulo fala em Coríntios: todas as coisas novas, nova criação, tudo novo, tudo novo. Nós vimos ao longo desses domingos, né? Porque ele vive, a gente crê então. Sem a ressurreição não faz sentido fé cristã. Como diz Paulo, o cristão que não acredita em ressurreição é um idiota, é um imbecil, porque ele devia estar fazendo outra coisa. Sem a ressurreição, a fé é nula. Nós vemos também que porque ele vive, a gente deve parar de chorar. Lembra a voz aqui no ombro? Para de chorar. Para de chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu. O cordeiro que foi morto venceu. E ele é digno. E porque ele vive também, nós não temos mais o que temer. Foi o que a gente viu lá em Romanos capítulo 8. A situação é a seguinte, irmãos. O Evangelho de João, ele ajuda a gente a entender que esse fato número 0,1 aí do cristianismo, esse momento inicial, esse Big Bang, aí sim é Big Bang, né? Ele começou tudo. Esse evento inicial do novo mundo, do Evangelho, ele não veio do nada, ele não veio sem explicação. O Evangelho de João vai mostrar, desde o primeiro capítulo, até aqui no capítulo 20, a gente está chegando no finalzinho, ainda tem o 21, mas o 20 aqui é o final do Evangelho. Mas o João, ele quer explicar direitinho que Jesus, para os gregos isso, para todo mundo, Jesus não veio por acaso. Não foi assim uma solução de um roteirista ruim, sabe? Aquele filme que você assiste, está complicado, de repente o cara inventa um final assim, para resolver a situação. O inimigo é tão poderoso, mas no finalzinho ele inventa lá uma força extra e o cara consegue resolver no final. Muita gente pensa que foi isso, mas não. O Evangelho de João está aqui para mostrar que a ressurreição de Jesus não foi um evento solto. De jeito nenhum. Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João mostra, um pouquinho até antes, que esse evento aconteceu no contexto da Páscoa. Vocês sabem o que é a Páscoa? Que festa é essa? Jesus não nasceu em qualquer dia, ressuscitou em qualquer dia. Não é isso. Ele tinha que ressuscitar exatamente nessa data, porque essa data tinha muito o que dizer. O domingo da Páscoa. Primeiro, né, a sexta-feira. O que foi a sexta-feira na Páscoa? Vocês lembram? O que representa a sexta-feira? Sexta-feira é o dia que o cordeiro tem que morrer. Sexta-feira é o dia, se você olhar lá em Lucas, você vai ver lá que a Páscoa é a festa em que o cordeiro precisa ser sacrificado. Páscoa é o dia que a humanidade, né? Se você olhar, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia da criação, sexto dia da criação, aí gente, anota aí para a prova, né? Sexto dia da criação, Deus criou a humanidade e colocou a humanidade o poder e condições de governar a natureza, comandar a natureza e todos os seres viventes. E Ele ia organizar e ordenar a natureza, porque os seres humanos seriam a própria imagem de Deus aqui na criação. Esse é o sexto dia da criação, e Deus então descansou no sétimo. E nós então vemos que na Páscoa, o sexto dia representa a morte da humanidade. O profeta Isaías, depois ele vai falar um pouco sobre isso. Lá no capítulo 26, a gente não vai abrir, se você olhar no capítulo 26, aí vocês veem lá a frustração humana de não ter conseguido, de não cumprir o propósito de Deus. Deus nos criou para um propósito maravilhoso, e a humanidade não conseguiu atender esse propósito.
Mas aí lá em Isaías existia uma esperança, um sonho dessa profecia de que um dia Deus ia fazer com que a terra desse luz aos seus próprios mortos. E esses ex-mortos, ressuscitados, iam fazer aquilo que Deus queria que a humanidade fizesse desde o começo. E essa esperança povoou a mente de todos os judeus durante muitos anos, muitos anos. O profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus, e aquilo ficou na mente daquelas pessoas, e elas pensavam, poxa, então como é que vai ser? E o profeta falou então que vai haver uma ressurreição, e só depois da ressurreição é que Deus vai conseguir resolver os problemas, e só depois dessa ressurreição é que vai haver o reino de Deus na terra. Aí você vê na Bíblia, na época de Jesus, uma divisão. Você vai ver lá os saduceus, por exemplo. Os saduceus não acreditam em ressurreição. É isso que Lucas explica. Lucas fala, sabe, esses saduceus, que eram as pessoas mais céticas, mas eles eram pessoas importantes, das famílias sacerdotais, eles eram os líderes políticos de Judá. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam em Deus, mas era só aqui. E eles se beneficiavam dos acordos com Roma e com os inimigos. Eles não estavam muito preocupados. Por outro lado, havia os fariseus. Os fariseus, sim, eles nutriam uma expectativa da ressurreição. Em algum momento, Jesus foi questionado se ele acreditava como os fariseus ou como os saduceus. Havia aquela expectativa dentro daquele povo que um dia haveria essa tal de ressurreição. E os discípulos de Jesus estão dentro desse contexto. É por isso que quando Jesus ressuscita, não é como se fosse qualquer morto voltando da vida, não era uma alma penada andando, não era uma reencarnação, nada disso. Quando Jesus está ali de pé na frente deles, eles lembram da profecia de Isaías. Eles lembram que quando a terra desse vida aos próprios mortos, Deus ia estabelecer o reino de Deus, e Ele ia fazer com que a terra fosse tudo aquilo que foi projetada desde o começo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, a gente vai ver então esses irmãos, né, lá do comecinho, e eles passaram pela sexta-feira, né? Os judeus que celebram a Páscoa sabem, eu queria trazer isso para vocês hoje aqui. E eles falam isso todos os anos, os judeus repetem isso todos os anos, que todo judeu precisa se ver escravo. Todo judeu que senta, que se dobra ou senta à mesa da Páscoa e celebra aquele serviço pascual, Seder, precisa ele próprio se ver escravo. Se ele não se vê escravo, não vai funcionar. É por isso que ele come o pão da pobreza, matzá, né? Ele come o pão da pobreza, ele mastiga e fala, lembra, é o pão da pobreza, é o pão da escravidão. Mastiga esse pão, depois eles comem aquela erva amarga, maror, né? E eles pegam e eles molham na água salgada, eles mergulham nas lágrimas, eles lembram, somos escravos. Tudo bem, você está aqui hoje, parece que você vai onde você quer, você faz o que quer, você está livre para fazer o que quer, mas não é verdade. Você vai ser colocado numa posição e dela você não vai conseguir voltar. Há uma porta que está fechada. Você é escravo dentro dessa situação. Você é escravo. Você é um escravo. Jesus veio para nos libertar da morte e do pecado. Cativeiro. Eu queria chamar a sua atenção hoje. Não dá para ser livre. Eu ia perguntar se é livre. Talvez você ia falar, acho que eu sou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o nosso Senhor. Mas o que é a verdade? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, disse o Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, eu vou ler só 4 versículos com vocês. É outra tarefa para você ler em casa, todo o capítulo. A gente vê lá primeiro, e é bem marcante, no primeiro dia da semana, né? Passou a sexta-feira, passou o sábado do descanso, Jesus morto. Isso que representou para aqueles discípulos. Jesus então morreu na sexta-feira. Depois, durante o sábado, Jesus ficou morto no dia do descanso. Mas no primeiro dia da semana, da outra semana, a nova semana,
aconteceu algo, né? Em João capítulo 20, lá no versículo 1, fala que antes que o sol nascesse, antes que o sol aparecesse, naquele domingo, naquele primeiro dia da semana lá atrás, Maria Madalena foi ao túmulo. A gente não vai falar de Maria Madalena, a gente já falou em outros anos. Vou convidar você a abrir aí mais um pouco adiante. Versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, mais uma vez, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, no primeiro dia da semana. Isso aqui é muito significativo. É por isso que a igreja, é por isso que os judeus, que estavam tão bitolados com o sábado, tem que ser o sábado. Sábado é o dia de descanso para o Senhor. Sábado é o dia do culto. Mas depois que Jesus levantou, depois que Jesus, então, se apresentou para os discípulos, no primeiro dia da semana, não tem mais outro dia. O sábado tem a ver com o mundo antigo. O sábado tem a ver com o mundo que foi entregue à humanidade. A humanidade não foi capaz de cumprir o propósito eterno de Deus. O sábado tem a ver com isso. Mas domingo é o primeiro dia da nova semana, do novo mundo, da nova fé, da nova vida, vida nova. O primeiro dia da semana, então, ele tem a ver com tudo novo. E é por isso que nós nos reunimos domingo de manhã. Domingo, né? E por acaso a gente está aqui de manhã também. Mas é o domingo, é o primeiro dia da semana. Isso é muito significativo, né? O Evangelho de João, ele é como se fosse um novo Gênesis. Se você estudar direitinho, você vai ver que João é como se fosse um novo livro de Gênesis. Porque começa igualzinho. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Você vai ver lá em João capítulo 1, no princípio era o Logos, Deus. No princípio criou Deus, no princípio era Deus. E Deus disse, haja luz, né? E você vai ver em João, ele era a luz, ele era a vida, e vida era a luz dos homens. E aí quando ele chega na sexta-feira, e a sexta-feira então representa a morte do Cordeiro, a morte da humanidade, é o fim da linha, é aquela porta que não dá para voltar mais, é o fim. E os discípulos ali então, eles presenciaram aquilo, e eles falaram, foi bom enquanto durou, mas tudo que é bom dura pouco. Aqui, tudo que é bom dura pouco. Eu ouvia isso no Hopi Hari toda hora ontem. Brincava lá, tudo que é bom dura pouco, acabou, né? Mas é isso, pra gente é isso, a experiência do que é bom. Tudo que é bom dura pouco, e isso acaba com a gente, né? Tudo que é bom dura muito pouco. E os discípulos então passaram por tudo aquilo, e eles estavam ali trancados. João fala então, os discípulos estavam reunidos no domingo pela manhã, no domingo à tarde, as portas estavam trancadas, com medo, eles estavam trancados. Eu pergunto para você, né? Você é livre? Os discípulos livres, eles estavam ali trancados, porque Jesus tinha morrido, o grande Jesus. Eles lembram de Jesus assim, sabe? Jesus andando em cima da água. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha Jesus andando em cima da água. Eles presenciaram aquilo, gente. Eles viram Jesus falar assim, tempestade, ele só mandou, ele conversou. Gente, ele conversou com o vento. Ele conversou com a tempestade, e a tempestade parou na hora. Ela parou na hora, e Jesus andando em cima da água. Os meninos ficam falando, né? Às vezes a gente fica conversando, né? Eu gosto do Superman, e aí o Superman voa, mas aí alguém fala, mas é impossível voar. Aí Jesus andando, né? Em cima da água lá, sabe? O que aconteceu ali? Ele tinha controle da natureza, ele controlava tudo, ele falava e as coisas aconteciam. Jesus andando em cima da água. Trilha sonora, vocês sabem qual foi, né? Pam, 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 pam. Eu fiquei pensando nisso em casa, eu falei, vou falar isso lá na igreja, mas não deu certo. Não. Okay. Eu fiquei emocionado, falei, olha Jesus, né? A trilha é a trilha do John Williams lá. Mas é isso, Jesus controlava. E os discípulos falaram, ele morreu, ele foi mais um. Mas de repente, quando foi domingo de manhã, Jesus então, portas trancadas, e ele aparece lá dentro.
E de repente ele estava lá dentro. E ele diz: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Estando os discípulos reunidos com portas trancadas, eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E aí Jesus apareceu e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, o que ele fez primeiro? Mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou as mãos e o lado. Ele apareceu, porque parecia diferente, é isso. Mesma coisa que aconteceu com Maria Madalena, ela no começo não reconhece muito bem. Parece que ela não entende muito bem o que aconteceu ali. Parecia que era outra pessoa, mas quando ele falou Maria, aí ela lembrou, e parece a mesma coisa. Ele aparece no meio dos discípulos e ele diz: paz seja com vocês. Aí os discípulos ficam maravilhados com aquilo. Poxa, o Senhor aqui na frente é um fantasma, é uma assombração, é um espírito. Aí ele fala: olha aqui, vem aqui, encosta aqui. Jesus é reconhecido pelas marcas, isso é muito profundo. Como é que Jesus se identifica comigo? Com as cicatrizes, com as marcas. Ele foi ferido, ele foi o cordeiro que aparece lá em Apocalipse, no capítulo 5, como ferido por morte, é isso, ele foi abatido, e ele mostra aqui, ó, sou eu morri, essa marca, essas marcas nas minhas mãos, nos meus pés, 5 marcas, ele mostra para os discípulos. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É isso, irmãos. É isso que precisa acontecer com você. É isso que precisa acontecer com você e comigo. É isso que vai mudar. Foi isso que mudou o mundo. Foi isso que deu origem a esse mundo novo. Os discípulos olharam, eles estavam ali com medo, morrendo de medo de tudo. E de repente Jesus aparece para eles, mostrou as feridas. E eles então se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Eu envio vocês. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E aí ele fala: vamos lá contar essa história. Que história? Jesus ressuscitou. Isso mudou tudo. Eu queria lembrar vocês, em Romanos 8, 19 e 21, a natureza criada aguarda, a gente leu isso na semana passada, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por que Jesus manda os discípulos? Porque é isso que o mundo aguarda, é isso que a natureza aguarda. Vão e anunciem, vão e se manifestem. A natureza criada aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois ela foi submetida à inutilidade. Toda a criação, toda a vida, toda a criação, resumida a nada, não tem sentido, significado. Ela foi submetida à inutilidade, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Essa escravidão é disso. Os discípulos estavam escravos, não era de Roma, não era do Egito. A Páscoa representa isso, essa libertação. O Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho representa essa volta de Jesus. Abram alas, portais eternos, porque está passando o Rei da Glória. Essa passagem da escravidão para a liberdade, é disso que se trata. A natureza, ela aguarda, e ela sofre, e ela clama, e ela sonha em ser libertada da escravidão, da decadência. Irmãos, você é livre. Você é livre. A gente também leu 1 Coríntios: pois é necessário que ele reine até que Jesus, ele explicando, Paulo, que o Senhor Jesus reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando, porém, em tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A criação, irmãos, a gente termina com essa frase, ela é boa. A vida que você tem é boa. A gente não nega a vida, é tudo muito bom. Deus criou para a nossa alegria e para a glória dEle. A criação é boa, mas ela é incompleta. A natureza, conforme a gente enxerga, ela é boa,
e a ciência estuda e fala, é assim que tem que acontecer, não vai acontecer diferente. A gente coloca aqui no laboratório, vai ser só assim, sabe? As leis e tal, isso tudo é bom. O problema é que está incompleto. A natureza foi criada para conviver com o seu Criador. O problema é esse. E o dia, né? E o dia que a humanidade se sujeitar ao seu Criador, toda a natureza, né, vai fazer como Jesus, sabe, o controle de tudo. Essa é a imagem que os discípulos tiveram quando eles viram Jesus. Essa é a nova habitação que Jesus demonstrou para os discípulos. A criação ela está incompleta. Quando todas as forças contrárias foram derrotadas, a criação, então, responder com alegria e liberdade ao amor do seu Criador. Então, Deus encherá toda a criação de si mesmo, tudo de si. É um mundo cheio de Deus. É o que o profeta falou, o mundo inteiro cheio do conhecimento de Deus. Cheio do conhecimento de Deus. Né? Lembra dos anjos? Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. É o mundo todo. É isso, irmãos, você é livre. O Senhor veio te libertar. Amém? Eu vou convidar você a fazer isso essa semana, a olhar para esse milagre aí tão grande. Não é simplesmente o fato de Jesus ter ressuscitado, é a forma como Ele ressuscitou. Isso mudou tudo. Isso me libertou. Então, porque Jesus vive, eu sou livre. Você é livre. Você é livre, nós somos livres. Amém? Não tenha mais temor, para de chorar. Porque Jesus vive. Gostaria de orar com você. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu não quero dirigir os seus pensamentos, não. Pensa aí nos seus medos, nos seus choros, na sua escravidão. A Páscoa, o milagre da Páscoa, que a gente vai comemorar domingo que vem, só faz sentido para quem se vê assim. Aquele que chora, aquele que sofre, o escravo. Foi submetido a uma situação, ele não tem como sair disso. Coloca o teu coração diante de Deus agora. Deixa o Espírito Santo, esse Espírito Santo, o Senhor soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo inundar o seu coração. Ele vai comunicar com o teu coração. É o Espírito que comunica com o seu espírito a verdade. A verdade a respeito do que aconteceu aquele final de semana lá atrás. Do que representa para você hoje. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa Ele te conduzir. Os discípulos estavam trancados com medo naquela sala. Jesus apareceu para eles. E aí tudo mudou. Entre em contato com Cristo ressurreto agora. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te libertar. Aí Jesus falou, abre essa porta, destranca essa porta, vamos para o mundo inteiro, anunciando que eu vivo, eu venci a morte. E porque eu vivo, vocês estão livres. Anuncie. Abre o teu coração agora. Não vai para casa da mesma forma como você veio, não. Não vai não. Jesus morreu para mudar a sua vida. Ele ressuscitou para te dar uma nova vida. Se apropria dela agora. Não deixa para depois. Faz essa oração agora. Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida. Arromba, né, as portas, sai chutando tudo, quebra tudo. Vem me libertar. Me tira dessas cadeias, dessas prisões. Fala com Ele assim.